O general Mourão, que foi o vice do Bolsonaro e é um dos principais nomes do bolsonarismo no país, cansou desse negócio de ter que defender a família Bolsonaro e para isso ter que falar mal da Polícia Federal, atacar o Exército. Ele tá de saco cheio, foi pro plenário e partiu para cima da boiada, expôs todo mundo. Aliás, ele fez questão de subir esse vídeo no canal dele do YouTube, cara. O canal do general Hamilton Mourão. E esse é o principal trecho que tá todo mundo falando. Lamento hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a insidiosa campanha de difamação perpetrada por alguns covardes que se utilizam do anonimato das redes sociais, por alguns moleques imberberes que ofendem comandantes com larga experiência e com largo período de dedicação ao país, simplesmente porque defenderam a verdadeira democracia. Tá falando do comandante do Exército. O pessoal tava atacando ele. Essas pessoas anseiam tão somente por poder e são movidos por paixões ideológicas radicais que de nada servem ao nosso país. É que hoje, para ser bolsonarista, tem que falar mal do Exército. Eles conseguiram levar o comandante Thomaz Paiva, do Exército, na Câmara, numa comissão, para perguntar por que o Exército ainda não interferiu no governo Lula. Eles estão alegando que o Elon Musk já provou tudo e que agora é um dever do Exército interferir, de acordo com o que manda a Constituição, pela garantia da lei e da ordem. É sério, pessoal, eles estão pressionando o Exército para uma intervenção por causa do Elon Musk. Isso está acontecendo, e são deputados e até senadores. O Código Penal Por exemplo, ainda existe, o Van Hatten super para esses indignado. militares, inclusive os da ativa, não está valendo. Eu perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais. Eu disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais, são inconstitucionais. O Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, nada vai dizer quando uma ordem é ilegal, quando é inconstitucional. Não vai se... Sim, eles têm que agora prender o Xandão. É isso que tem que ser feito na opinião de um deputado. O comandante do Exército foi na Câmara e nem era obrigação dele, era só um pedido. O cara pensou, eu vou participar, estão me chamando. É só para esclarecer alguns pontos aqui. Ofenderam ele, atacaram ele explicitamente. Os deputados bolsonaristas que defendem as Forças Armadas, né? Agora é tudo comunista, como também a Polícia Federal. Você tem que ser bolsonarista de verdade. Agora saiu um vídeo mostrando como que é um fanático seguidor do Bolsonaro e como ele deve se portar, né? Como identificar um deles também. Ah, mas que sacanagem, Olha o pessoal. Aqui não é lugar, né? Aqui é lugar pra fazer isso? Não tem problema de uso de imagem, tá todo mundo espalhando esse vídeo nas redes. Todo mundo espalhou a imagem dele. Veículos bem maiores que eu. Isso aí é lugar? Isso aí é lugar pra isso? Nada contra, só não pode fazer em lugar público e também não pode discursar uma coisa que você faz exatamente aquilo que diz ser contra. E descobriram que se trata de um cidadão de bem. Um cara cristão, pela família e que é contra esses escândalos em locais públicos. Eu fico feliz que a gente tem bastante aliado aí que nem tá do nosso lado, só que sempre ajuda. O Malafaia, por exemplo, não tem muita noção de até onde ele pode ir falando as coisas. E dessa vez complicou o Bolsonaro de novo, uma conversa com essa senhora aí exemplar, né? Falei, você quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou você quer ser preso botando o povo na rua? Vou te falar uma coisa, Bolsonaro. Se você não botar o povo na rua e for preso, ninguém vai se manifestar por você. Se você botar o povo na rua, eles vão pensar umas 3 vezes. E se isso acontecer, o negócio vai ficar feio. E aí eu disse, vamos lá, vamos fazer uma manifestação, último domingo de fevereiro, cara. Vamos? Aí ele, mas como é que vai ser isso? Eu falei, eu banco. Ele pagou, para quem não tá sabendo. Deve estar muito preocupado, né? O Malafaia é para mexer no bolso, cara. E o Bolsonaro sabe que essas manifestações é para aumentar o cálculo político, para pressionar o STF a não prender ele, por enquanto, pelo menos. Só que ninguém pode falar isso. Tá toda hora o Bolsonaro chamando manifestação e falando, pessoal, não levem cartazes contra a minha prisão, contra o STF, nada. É manifestação pela democracia, só um encontro. Ele não pode falar que é por esse motivo ou vai complicar muito a situação. E o Malafaia não tem trava, não sabe onde parar, faz o favor de entregar essa informação pra gente, essa confissão. Aí saiu na Folha que Malafaia põe STF sob pressão de religião em investigações contra Bolsonaro, que todo mundo sabe que está acontecendo. Povo abençoado do Brasil, eu quero chamar a atenção aqui de meus irmãos evangélicos, de pessoas de qualquer religião. Preste atenção, o alerta que eu vou dar e uma convocação.
Em nenhuma nação democrática no mundo se controla a liberdade de expressão. Então, ele está querendo dizer que nenhuma nação do mundo pode derrubar os tweets, né? Como expôs lá o Elon Musk. O Brasil é responsável por 0,3% dos posts derrubados. 97% são Índia, Coreia do Sul, Japão, Rússia e Turquia. Eu lembro do ranking. Eles sozinhos derrubaram mais de 100 mil posts. No Brasil, a gente só tem 20 contas caídas, 30 mais ou menos. Só no caso do Capitólio, nos Estados Unidos, caiu mais de 100 mil. E o Malafaia está dizendo que é só aqui. Nenhuma nação democrática do mundo controla a opinião em redes sociais. O que nós precisamos entender é o seguinte: se alguém, Todas não só em redes sociais, caluniar, difamar e injuriar, é crime. É processado. Esse jogo de querer controlar redes sociais é um jogo político, ideológico, que atende a interesses escusos, e nós não podemos aceitar isso. Sabe por quê? É histórico que eu vou falar. Quando se controla a liberdade de expressão, o passo seguinte é controlar a liberdade religiosa. De novo, esse assunto. Olha, sabe aquele projeto de regulamentação das redes sociais? Na Alemanha já existe, na Itália já existe, na Inglaterra, Canadá. Nas grandes economias existe. No Brasil não pode. Porque daí vai começar a ter perseguição religiosa, sendo que até agora o Lula não fechou nenhuma igreja. Aliás, não fez nada contra evangélicos. E foi o responsável por assinar a Marcha para Jesus, um movimento para crescer o número de igrejas no país. Tá bom, Malafaia, vai. Continue falando a verdade. Isso é cristão. Cuba, Coreia e outras nações do mundo. Eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos evangélicos. Eu sei que nós já oramos pelo Brasil, isso é bíblico, isso é correto. Mas a Bíblia não elimina a nossa cidadania. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13:7. Jesus citou falou a Bíblia. em Mateus 22, Se ele citou a Bíblia é porque a mensagem vem de Deus, né? Precisamos exercer a nossa cidadania. Nós não somos seres exclusivamente espirituais. Então eu quero convocar não só evangélicos, você de qualquer religião, que é a favor cara, da liberdade calma. de expressão, da liberdade religiosa. Calma, não tem nada a ver com liberdade religiosa. Não tem nada a ver, cara. Calma, não é um movimento para deixar a religião ser livre aqui no Brasil, para todo mundo poder ter uma fé. Não tem nada a ver com isso, cara. Não existe. Faça um esforço, esteja lá. O povo é o supremo poder e não podemos aceitar nenhum jogo, nada que venha cercear a nossa liberdade. Só que você tá fazendo esse vídeo, cara. Você tá chamando a manifestação, você tá falando tudo isso. Que liberdade de expressão que você tá querendo a mais? Todos os seus vídeos estão disponíveis, qualquer um pode ver. Infelizmente, né? Infelizmente. Estão garantida na Constituição Federal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e Deus abençoe... E você tá precisando também, Malafaia. Eu não entendo o desespero dele, é só fazer um jejum, né? Orar bastante e fazer igual a Michelle, ó. E esses são os perfis derrubados. Marcos Duval, Carla Zambelli, Alan Santos, Paulo Figueiredo, Monark. Pelo amor de Deus, né? Não tem ninguém normal da cabeça aqui. Pelo menos na minha opinião, não tem nenhum aqui que não seja esquisito. É todo mundo esquisito. Isso é o que Malafaia quer pra gente. Não, pessoal, esse vídeo aqui eu só tava navegando nas redes, vi ele, fiquei triste por isso e pensei, vocês vão ter que ver também, tá? Eu não vou ver sozinho. Varão que não ora, eu não quero. Varão que dorme até meio-dia, eu não quero. Se a mulher dele trabalha de enfermeira e tem que cumprir plantão, e acordar tarde para aguentar outro plantão não vai dar, ela tem que virar à noite. Ou não casar com ele, né? Nas tarefas de casa, eu não quero. Varão que não é do retedé, eu não quero. Isso aí eu já não... Varão que não vai pro culto do mercado e pra escola bíblica dominical, eu não quero. Varão que não dá o dízimo, eu não quero. Claro, se você não der o dinheiro pro pastor, você vai pro inferno. Tem que dar o dinheiro pro pastor. Senão, Deus não vai te abençoar, entendeu? É o pastor que é o poderoso, cara. Ele é o escolhido de Deus. Se você não der dinheiro para ele, Deus vai deixar o diabo tomar todos os seus bens. Vai prestando atenção. Se o pastor não trocar de carro, você vai pro inferno. Varão que atira pra todo lado, eu não quero. Isso aí ninguém quer, né? Pelo amor de Deus. Um namorado, um marido que atira para todo lado. Varão que usa roupa curta, eu não quero. Varão que anda
anda de bermuda no meio da rua, eu não quero! Parou que canta fora do tom, eu não quero! Ah, sim, é The Voice agora. Ainda parece, nossa, que logo linda, parabéns. Tem um sujeito que ainda consegue ser pior que o Malafaia. Não dá pra ser, né, pior, só que ele é bem ruim e disputa aí, a briga é forte. É o senador Cleitinho. Ele teve uma ideia genial, cara, um projeto de lei que ninguém pensou antes. É um cérebro que tem que ser conservado. Lá em 2022, assim que acabou a eleição, olha o que aconteceu nos presídios. É por isso que ele pegou e vetou. São eleitores do Lula, essa turma. Não, eu queria falar pro Lula aqui que nós vamos derrubar seu veto, Lula. E ainda eu vou deixar você com mais raiva ainda, sabe por quê? Porque se os senadores e os deputados é contra a saidinha, o que os detentos, os presidiários fazem na época da campanha? Eles não têm que sair para lá votar? Olha o custo que faz isso para a população brasileira ter que pagar. Então agora eu vou fazer ainda para talhar mais ainda você, Lula. Deixar você com raiva. Fazer um projeto de lei agora que os presos também não podem votar, não. Não vai poder votar mais. E eu acredito que eu vou ter o apoio de toda a população brasileira. Porque quem tem que ter direito, e também direito de votar, é o cidadão do bem. Preso tem que ficar na cabeça. Olha, direito de votar o pessoal do Nordeste não teve 100%, né? Muito ônibus, carro parado. Lembrando que lá teve 90% das blitz do país inteiro durante a eleição. Só que esse projeto de lei aqui, ele não vai deixar o Lula com raiva, não vai mudar nada literalmente, porque preso já não pode votar. E isso já está na lei. Aí a gente tem um senador cujo trabalho dele é criar e revisar leis que vão interferir no país e não sabe o básico. Não existe esse negócio de saidinha de preso para votação. Isso aí, pessoal, ele inventou. Ou ele viu lá no grupo do Zap, que é bem mais provável, né? Isso aqui foi pouco tempo depois do Lula assumir a presidência. 1 mês de mandato, 1 mês e meio. O Cleitinho já está no desespero. Tem mais, Cleitinho, vai lá. Fundão eleitoral estava na plaquinha, de 4,9 bi, que foi sancionado pelo Bolsonaro. Foi sancionado por ele. Lei Rouanet, o pessoal do jingle do Bolsonaro captou 2 milhões, aquela dupla sertaneja. Esse é o que, Cleitinho? Sem contar que ele não derrubou a lei, né? Passou 4 anos no mandato e não mudou. Já que tem incentivo para a Lei Rouanet, para os empresários poderem patrocinar os artistas, igual a Cláudia Raia, eu estou fazendo um projeto de lei de incentivo às estradas. Porque aí, o empresário que quiser... Qual é o problema dessa estrada em Minas Gerais? Especificamente esse trecho que ele está reclamando do Lula. O Bolsonaro vetou os recursos que o Cleitinho e o Nicolas estão cobrando do Lula. Só que no governo anterior nada era errado, né? Tava tudo certo. Aí não tem como reclamar. Tem que esperar o outro presidente assumir. Só que tem um caso nojento, cara, que eu fico pensando, é esse tipo de judiciário que eles defendem? É esse o modelo de justiça ideal, então? Olha o que aconteceu. O Bolsonaro lança Ramagem, que era o diretor da ABIN, para ser prefeito do Rio de Janeiro. Só que para conseguir um apoio e para ter um lançamento forte, ele usou a quadra de samba do Rogério Andrade, bicheiro, e os contatos que ele tem ali para divulgar o evento. Só que esse cara estava preso, na verdade, com tornozeleira eletrônica, e aí dificulta os eventos, não pode ajudar na campanha. Nunes Marques, o indicado do Bolsonaro para o STF, numa decisão monocrática, numa canetada, liberou o bicheiro. Para ajudar na campanha, não sei, não vou acusar. E outra, se tem um povo que não dá para você mexer, é com o bicheiro. Eu não vou fazer acusação nenhuma aqui, eu não vou falar mal de bicheiro nenhum, tá bom, pessoal? Ministros do STF vêm com espanto. Ninguém entendeu a decisão do Nunes, não teve embasamento, foi de uma hora para outra, numa só canetada o cara tá solto e disponível para quem precisa. Tem um outro tipo de judiciário que eles apoiam. PEC que aumenta salários de juízes avança no Senado. O governo estima rombo de 42 bilhões. Além dos 40 mil, que é o teto, os juízes vão poder ganhar até 60, 80, incluindo benefícios. Que, para quem sabe, os juízes têm sobrando, né? E quem votou a favor? Senadores bolsonaristas. Olha o Sérgio Moro ali, que legal. Só pausar aí, pessoal, vocês vão perceber que bolsonarista votou a favor ou tentou faltar ali para não sujar a própria imagem. O Flávio Bolsonaro tá lá,
votou a favor também. Marcos Rogério, o locutor de açougue, e mais um, né, o delegado que pediu a câmera e estava ajudando a família do motorista de aplicativo que foi atingido pela Porsche, lembra? Pelo Fernando, o condutor da Porsche, o herdeiro, filhinho de papai, filhinho de mamãe. Então, esse delegado pediu imagens, começou a ir atrás para investigar de verdade, tentar levar à justiça a família do trabalhador que morreu e foi afastado na mesma hora. A oposição gastou dinheiro público para ir viajar à Europa e denunciar a ditadura do Brasil e expor os arquivos do Elon Musk. É o primeiro caso de ditadura onde o governo financia deputado de oposição a falar mal do país no exterior. Tá bom, né? Depois disso, eles acreditavam muito, se tinha essa expectativa, que o Lula não ia conseguir fechar os negócios desse mês. Ele tinha uma conversa com o presidente da Claro, tinha uma viagem para fazer para a Europa e outros negócios para acertar com as montadoras. Aí o pessoal estava pensando, olha, vai chegar a hora da reunião, ele vai fazer, não vai anunciar nada, porque agora o mundo inteiro está achando que aqui existe uma ditadura. Então, pela manhã, o Alckmin aparece. Agradecer aqui a direção da Honda, importante investimento, 4,2 bilhões até 2030. A Honda está crescendo, se a gente verificar, ele falou de 80 mil para 100 mil veículos. Nós estamos falando de praticamente 25% de aumento de produção. Isso no Brasil, além dos novos modelos que vão ser fabricados aqui e vendidos em toda a América Latina também. E depois da reunião com o presidente da Claro, ele anunciou investimento de 40 bilhões de reais. É mais que qualquer coisa que o outro governo conseguiu com países, tá? Não estou nem falando de empresas. A Fundação Getúlio Vargas, que é liberal, né? Eles têm mais uma visão liberal da economia, disse que a extrema pobreza no Brasil agora atingiu o menor nível já registrado em toda a história. Desde que começaram com os estudos, agora, no segundo ano de mandato do Lula, o Brasil chegou ao melhor resultado. Com a renda que bateu o recorde, também é maior da história, emprego aquecido e Bolsa Família ampliado em 2023. Só para constar, a Folha subiu essa matéria. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão criado e chefiado por ele no TSE, mostra relatório. Aí a boiada já começou a espalhar, isso aqui teve muita interação. Depois de um bom tempo rodando, a Folha publicou uma errata. Olha, não, a gente descobriu que esse órgão é chefiado pelo Fachin. Na verdade, foi criado pelo Fachin, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes e tá errado. Só tem um problema, eu até printei a página inicial deles, a home. A manchete está aqui, ó, no canto superior direito. Era umas 3, 4 da tarde, umas 5, 6 horas depois da primeira publicação. E o título aqui é o anterior. A errata foi só nas redes, para fazer um meia-culpa. O oficial continuou falando que foi o Xandão que fez tudo. Pelo menos no meu dispositivo estava assim. Para encerrar mais uma presepada aí, o Flávio Bolsonaro comemorou que agora a Anvisa proibiu vapes e pods e cigarros eletrônicos, que isso é uma coisa muito boa para o Brasil, os jovens não precisam disso. Ele foi lá e fez essa comemoração, aí o pessoal resgatou um vídeo antigo do Flávio. Acreditar, porque gosta muito de um vapira lá, ó. Fumando, sabe que tem dentro desse vapira, cigarrinho, né? Eletrônico, pendrive. Curtindo o samba da Grande Rio, se diz cristão, mas está curtindo o samba da Grande Rio, Exu, tranca a rua, tiriri. Para acrescentar também, o presidente do Google, ele aproveitou essa história do Elon Musk fazendo barulho e disse, olha, eu tenho a maior empresa aí que atua no Brasil, a mais usada, a principal ferramenta também, e eu vou continuar cumprindo as decisões judiciais. Aliás, é o nosso dever. A nossa empresa, se ela quiser se instalar num outro país, vai ter que seguir as regras. Como eu já disse, pessoal, os ataques do Elon Musk é barulho. É para ele ganhar seguidor, mídia e para ajudar a turminha aí a continuar unida na internet. Aliás, 97% dos posts derrubados e das censuras que ele tanto fala são de outros países, onde ele ainda está atuando e nem reclama.